Está no ar o Jornal Primordial, a vida do budismo para todo o Brasil. Você vai ver no programa de hoje: Templo Ronpoche, 70 anos de história e uma entrevista exclusiva com o atual bispo, mestre Michiu Correia. Hagemashi Sankei, o sacerdote Eishin Suzuki, explica o que é e para que serve esse período. Budismo em época de pandemia. Você vai ver da ótica dos sacerdotes como foi o primeiro grande culto online da Catedral Budista Nikkyoji. E também um recado do Departamento das Crianças. Arigatou gozaimasu. Nesse período de pandemia, muitos templos estão tendo que se reinventar em relação aos seus cultos e suas atividades. A Catedral Budista Nikkyoji realizou nesse último final de semana o seu grande culto online. Foi a primeira vez que um evento assim foi realizado sem a presença dos fiéis no templo. Também algumas adequações precisaram ser feitas para receber aqueles poucos diretores que puderam representar os fiéis. Mais de 500 fiéis acompanharam o grande culto em suas casas, através da internet. A catedral realiza cultos online há mais de um ano, mas essa é a primeira vez que realiza um grande culto. Nós fomos ouvir o arcebispo e os demais sacerdotes da catedral sobre quais foram suas impressões dessa experiência. E também quais foram as adequações necessárias para receber um público mesmo que seja reduzido. Vamos acompanhar? A Catedral Budista Nikkyoji, central administrativa do budismo primordial, sempre foi um templo de grande circulação. Ainda mais nesse período de férias e grandes eventos. O que ninguém imaginava é que a pandemia fosse durar tanto tempo e a catedral também fosse obrigada a adotar medidas de segurança para garantir a saúde dos fiéis. O que antes já foi uma passagem de grande movimento, hoje está assim. Trancado. Bom, desta vez foi a primeira vez que a gente fez de forma online o culto, o grande culto, e foi bastante diferente. Durante todo esse período de pandemia, a gente até acostumou um pouco com essa coisa de culto online e ver o rondo, a nave vazia. Mas no grande culto foi bastante diferente, estranho até, e a gente sentiu bastante falta. Nesse período do ano, a catedral se preparava para o grande culto, ocasião em que se recebem muitos fiéis e inclusive sacerdotes de outros templos. Mas dessa vez, devido aos protocolos de segurança e o isolamento social com a pandemia do Covid-19, o salão está assim. Quando a gente viu o rondo vazio, mesmo com as pessoas, ele tinha a sensação de que ele estava vazio, estava muito diferente. Mas o sentimento que antecedeu ao grande culto, os fiéis se unindo, foi criada uma comissão, os fiéis estavam preocupados com a segurança das pessoas que viriam frequentar, então houve toda uma união e uma mobilização para pensar em quais áreas iam ser possíveis de acessar, quais áreas iam ser bloqueadas, o próprio termômetro, o tapete, todo o totem de higienização das mãos, tudo foi doação dos fiéis, e isso me trouxe uma sensação de cuidado, e o sentimento de que a gente não está fazendo isso porque a gente quer, Na verdade é uma imposição, mas dentro dessa imposição, dentro dessa limitação, a gente conseguir manter esse espírito de união, para mim foi o mais importante. Pela primeira vez a Catedral Budista Nikkyoji celebrou um grande culto com a presença de pouquíssimas pessoas, e devido à pandemia essa que ninguém ia imaginar que em pleno século XXI um vírus fosse paralisar a economia e também isolar as pessoas. Apesar do aparente vazio, não há espaço para lamentação. Segundo os próprios sacerdotes da catedral, havendo fé e vontade, pode-se dar um jeito para tudo. Apesar de ser estranho, nós sempre aprendemos que nós temos que estar preparado para tudo, e conseguimos oferecer uma alternativa para os fiéis. E assim, dentro de suas possibilidades, a Catedral Budista Nikkyoji se adaptou às necessidades. O que foi bom é que as pessoas que vieram ajudar principalmente a implantar os protocolos
de distanciamento, né, e de segurança das pessoas, elas conseguiram fazer de um jeito que a gente conseguisse receber as pessoas com bastante segurança. Então, quem veio estava bem protegido, e isso acho que foi um ponto bastante positivo, e acho que vai ser a realidade daqui para frente por algum tempo. E foi bastante bom ver que a gente está preparado para que as pessoas possam vir ao templo com bastante segurança. A divulgação desse grande culto foi um pouquinho diferente. Nós não fizemos a divulgação via convite pelos correios, como normalmente nós fazemos nos grandes cultos, mas por causa disso, acho que todos intensificaram muito mais os convites online. Então eu mesma recebia muitos convites do grande culto via WhatsApp, via Facebook, e eu pude sentir a preocupação de todos em conseguir que o grande culto, esse link pelo YouTube, chegasse a todas as pessoas. Ter essa experiência de fazer um culto, um grande culto online, pela primeira vez foi diferente, porque a gente está acostumado a ver o rondo, o salão de cultos cheio de pessoas, e ver ele praticamente vazio dá uma sensação de estranhamento. Foi estranho, mas ao mesmo tempo a gente saber que o pessoal consegue acompanhar as cerimônias das suas residências, de uma certa forma também se tornou mais fácil a divulgação dos cultos. É só mandar o link lá para o pessoal participar, mesmo distantes. Eu acho que a gente conseguiu aí ter uma simbiose de energia, onde a gente permaneceu unidos, juntos. Então, foi estranho ver o salão vazio de cultos, mas também foi muito bom a sensação de saber que mesmo distantes, todos nós estamos juntos. E mesmo que eles não estivessem presentes aqui, a gente sentiu que todos estavam juntos, orando juntos em suas residências, nos seus oratórios. Para a gente foi muito gratificante, né? E mais do que nunca também, o oratório de cada residência se tornou uma coisa bastante importante, né? E com certeza todos devem estar oferecendo o zelo para que todos possam receber as bênçãos do dia a dia, né? Desejamos que essa pandemia passe o mais rápido possível e que possamos ter a presença de todos, presença física de todos aqui no nosso templo. Arigatou gozaimasu. E para que nesse período de isolamento social, os fiéis não fiquem sem realizar as suas orações e receber os ensinamentos budistas, tanto a Catedral Budista Nikkyoji quanto os demais templos do budismo primordial estão disponibilizando links para que eles possam acompanhar a transmissão de seus cultos ao vivo. Se você ainda não tem acompanhado os cultos online, entre em contato com o seu templo ou sacerdote responsável de seu grupo para que você possa também receber esse link. E para que juntos nós rezemos em casa, para que logo possamos estar aqui presencialmente rezando juntos de novo. Youn Vieira para o Jornal Primordial. E caso você ainda não acompanhe os cultos online, entre em contato com o sacerdote do seu templo ou sacerdote responsável pelo seu grupo. Assim você receberá orientações de como participar dos cultos, mesmo sem poder sair de casa. Mesmo que você seja budista há pouco tempo, você já deve ter ouvido a expressão Hagemashi Sankei. Você sabe o que ela significa? Hoje nós vamos perguntar ao sacerdote Eishin Suzuki qual é o significado e principalmente quais são os benefícios dessa prática. Vamos saber o que é? Hagemashi, nós chamamos em japonês de Hagemashi Sankei. É uma temporada de incentivo. Hagemashi significa incentivar, incentivo. Sankei significa comparecimento ao templo. Então, é uma temporada em que se incentiva as pessoas a participarem dos cultos no templo. Quando chegam os meses de janeiro e julho, são os meses que acontecem esses Hagemashi Sankei. Então são 2 vezes ao ano. Geralmente são nos meses de férias, tradicionalmente, né? Nos meses de férias da escola. Isso para incentivar exatamente a família a participar, né? As crianças, os jovens.
que desenvolvam esse hábito de comparecer nos templos, nos cultos, né? O templo estabelece uma meta pessoal para que cada um possa perseguir essa participação um número mínimo de dias. Então, normalmente aqui na Catedral Nikkyoji é colocado uma meta de 20 dias, né, dentro de um mês inteiro, que acontece essa temporada, que a pessoa possa vir 20 dias, né? Pode não ser seguido. Então, alguns dias eu tirei férias e viajei, então eu não pude vir ao templo, mas nos outros demais dias eu consegui vir, então eu consigo ter uma meta, um objetivo para me estimular a isso, né? E é engraçado que principalmente as crianças, elas se estimulam bastante com isso, né? Elas até falam para o pai, para a mãe: mãe, vamos lá para o templo, eu preciso completar no caso das crianças são 15 dias, né, que a gente tem feito esses últimos anos. Eu tenho que completar meus 15 dias, faltam mais 2 dias, né, ou faltam mais 5 dias, e elas vêm com bastante, né, vêm bastante animadas para cumprir essa meta. E além disso, no caso dos templos do Japão, o templo oferece nesse período a refeição Okuyo, que a gente chama, né? O Okuyo, na verdade, no budismo, nasceu desse oferecimento aos monges, para que eles pudessem fazer essas práticas espirituais e transmitir os ensinamentos do Dharma. No caso dos templos do budismo primordial, esse Okuyo é oferecido também aos fiéis, que também exercem essa atividade de Bosatsu, né? Essa atividade de altruísmo, de levar o Dharma a outras pessoas. Então, justamente nesse período de Hagemashi Sankei, todos os templos do Japão oferecem esse Okuyo para os fiéis poderem participar nos cultos, virem, praticar, aprender os ensinamentos do Dharma e colocarem isso em prática dentro do seu dia a dia. Então, elas recebem o alimento para nutrirem a sua vida, né, o seu corpo, e através dele poder exercer o caminho de Bosatsu. Então esse também acaba sendo um incentivo para que os fiéis possam vir ao templo. E lá no Japão, geralmente o café da manhã não é o pão igual no Brasil. Estão mais acostumados a comer o arroz, o misoshiro, que é a sopa de miso, pasta de soja. E eu ouvi dizer muito, quando eu estava lá no Japão, de fiéis mais antigos, né, os idosos hoje, falando que quando eles eram crianças, eles eram bastante motivados por isso. Então, muitos fiéis antigos eram de famílias mais humildes e os pais traziam ao templo e eles ficavam contentes que tinha alimento, era possível, né, se alimentar bem no templo. E isso a gente ouve falar que os fiéis antigamente começaram a ter este hábito de participar do templo desta maneira também. Quando a pessoa completa esse objetivo de 20 dias, né, ou até um mês completo participando no templo, há uma premiação, né? O templo não é que, né, elege os melhores, não. É uma premiação no sentido de ficar muito grato pela pessoa ter conseguido, né, dedicar desta maneira, esta oportunidade. A gente fica feliz junto com a pessoa de ter tido esta oportunidade de realizar este gorroku, esta atividade como fiel. E a cada ano o templo Nikkyoji, a catedral no caso, ela premia as pessoas que conseguiram atingir esses 20 dias. Mas é claro, como o próprio bispo sempre ressalta para nós, né? O Odoshi sempre nos transmite. O maior ganho da pessoa são as virtudes. A virtude de poder
comparecer cedo, né? Às vezes saindo lá da sua casa, dependendo de onde a pessoa mora, saindo de casa 4 horas, 5 horas da manhã, ela fazer este esforço em prol do nobre Dharma sagrado, ela recebe essa virtude e é através dessa virtude que a pessoa recebe a bênção do seu dia a dia. Às vezes a pessoa está precisando de algo, ela, por completar esta temporada, esses comparecimentos, ela já recebe a bênção naquele momento, né? Naquele mês, no final do mês ou durante aquele mês. Mas a gente sempre frisa também, principalmente na temporada de janeiro, quando ela já começa o ano se dedicando, né? Desde o primeiro, dia 2 de janeiro, já começa lá dedicando nessa temporada, já é uma virtude que ela começa já carregando desde o início do ano até o fim. Então aquele ano já começa com virtudes e as bênçãos vão ser naturais, né? Principalmente também a bênção de fortalecimento da fé, porque é algo difícil de se conseguir, né? É algo difícil de você ter com uma prática normal, né? Uma prática sem você estar ali determinado. Então, o Hagemashi Sankei proporciona várias bênçãos, mas a bênção maior é de você ter fortalecido a sua fé dentro deste período. E caso você ainda não tenha se determinado, sempre ainda é tempo de se determinar, mesmo que já não esteja mais no período de férias. Agora vamos ao norte do Paraná. Templo Ronpode de Londrina completa esse ano 70 anos de história. Mesmo em meio à pandemia, não há nenhum clima de desânimo, pelo contrário. E o sacerdote Gyoen Campos, atual sacerdote responsável pelo templo e futuro bispo, entrevistará o atual bispo e mestre Nichiu Correia, que vai nos contar um pouco sobre essa história e suas considerações. Arigatou gozaimasu. Estou aqui com o bispo do Templo Ronpode, do Budismo Primordial, em Londrina, Paraná, o mestre Nichiu Correia. Odoshi, muito obrigado por nos conceder essa entrevista no dia de hoje. Arigatou gozaimasu. Nesse ano completa-se 70 anos de fundação do Templo Ronpode. E o senhor, como bispo, pela segunda vez desse templo, né, conhece bastante da sua história. Então, como que foi o início da história da fundação deste templo que nesse ano completa 70 anos? Arigatou gozaimasu. Parabéns para o Oterá, que vai estar completando, né, 70 anos de história esse ano. E eu pude acompanhar, pelo menos, bem de próximo, os últimos 20 anos de história desse Oterá. Tá? Londrina é um Oterá dentro do Paraná, berço de sacerdotes e tubo de ensaio para muitas atividades, desde o início da sua história. Primeiro, no Brasil, foi fundado a nossa matriz espiritual, o Templo Taisen, de 1936, e depois foi fundado um templo que hoje não existe mais, chamava-se Jogyoji, em Guatá. E esse templo ele foi desativado no final da década de 60. Então, muitos fiéis que pertenciam a esse templo em Guatá foram ou para Presidente Prudente ou para Londrina, sendo que já existia o núcleo de culto naquela região, em Açaí, né, precisamente. Daí foi se fundando, né, se fortalecendo, estabelecendo um grupo cada vez mais forte de fiéis, né, até que de Açaí eles se mudaram para Londrina. Mas eu fui lá visitar, né, junto com o senhor Massuda, que mora em Açaí, onde era o local do antigo templo, né? Agora não tem muito trânsito naquela região, mas a estrada que passava ali na frente era
uma rodovia federal e tinha que passar por ali para ir para outras partes do estado. Então, de muita movimentação. O Oterá, ele era muito bem localizado. E na sua ida para Londrina, né, como sempre, na história própria diz isso, houve muitas divergências, né, naturalmente. Mas, graças ao Gorrozen, a mudança foi certeira também. Não conheço nenhum outro templo budista do Brasil, de qualquer segmento, que se encontre do lado da prefeitura da sua cidade, ainda mais uma cidade grande quanto Londrina. Então, tudo isso é devido ao esforço dos mestres antecessores, dos fiéis antecessores, e uma bênção que todo mundo recebeu até agora, e que a gente precisa continuar perpetuando. Receber Buriaco, né, é o que faz parte da história, fundamenta a história do nosso templo Ronpode, que em português significa templo do verdadeiro Dharma, templo do Dharma primordial. É de onde todos podem prosperar. Interessante, né? Isso é uma verdade, né? O Templo Ronpode em Londrina é muito bem localizado, né? Ele tem essa vantagem logística aí de ter um ponto muito bom, foi muito abençoado, né? Nessa parte aí também, né? E um templo muito bonito e muito grande também, né? E um templo, né? Assim como o Templo Ronpode, que é um templo tão antigo, né? Um templo que está completando 70 anos e rodeado, né, de desafios, né, de superações, né, e muitas histórias de bênçãos, né, assim como o Odoshi falou. Então, para tudo isso, né, preciso de bons líderes, né? E poderia, então, nos contar um pouquinho sobre, né, alguns bispos e sacerdotes que passaram por aqui pelo Ronpode? Olha, interessante. Você perguntou isso e era sobre isso que eu estava pensando em mencionar agora. Tá? Começando da história recente. Tá? Começando da história recente. O templo está comemorando 70 anos agora. Tá? Mas, nessa história recente, quando o templo completou 40 anos de história, ele estava recebendo o bispo Suzuki, né, que foi arcebispo do Brasil, uma pessoa muito bem, muito querida de todos. Até hoje, nós visitamos as residências, aí você mesmo sabe bem disso, né, dos fiéis, tem fotografia dele na parede. Ontem mesmo aqui em Mogi, eu fui visitar uma residência num sítio, uma fotografia gigante do Suzuki Odoshi na sala. Tá? Então, deve-se, né, essa história aos mestres antecessores. Quando o templo completou 40 anos, tá, o Suzuki Odoshi iniciou suas atividades. Né? Aí depois completou 50 anos. E um parêntese, desculpa, o Suzuki Odoshi, ele foi o primeiro monge não japonês, nascido, nacionalizado brasileiro? Descendente, sim, né? Mas nacionalizado brasileiro, nascido no Brasil. Sim. Tem uma foto famosa do Ibaragni Suishoni no dia da inauguração da torre lá em Linz. É uma foto que muitos conhecem, né? A foto geral, o Papa, os caravanistas do Japão, todo mundo ali posando para aquela foto. É uma foto em preto e branco ainda. Né? O Suzuki Odoshi está lá. Então, o Ibaragni Suishoni, ele partiu sabendo, né, desse primeiro nomeado de nacionalidade brasileira. Tá? O Shikai, o apresentador do dia da inauguração da torre, foi ele. Né? Jovem ainda, se procurar na foto, estava bem carequinha, jovem. No momento da entrevista do Ibaragni Suishoni, ele segurando o microfone, sabe? Então, foi o primeiro, sim, e quem puxou a fila para estarmos aqui hoje também. Tá? E exatamente ele que, quando o templo completou 40 anos, foi exercer o bispado no Ronpode, em Londrina. Depois, em virtude do falecimento dele, né, em 1998, aí eu fui encarregado,
dessa missão, nos 50 anos. Aí nos 60 anos, né, o Hakuzeshi, Ferreira Hakuzeshi, que já havia passado por Curitiba, né, tendo a sua experiência em São Paulo, no Japão também, foi nomeado nos 60 anos. Né? E agora, nos 70 anos, né, você sendo nomeado. Então, se pegarmos esses últimos, pelo menos esses últimos 30, 40 anos, dá para ver a prosperidade do Oterá. E a cada década está recebendo um bispo. Isso não é um fator comum, não é algo que acontece porque a gente quer, não. Tá? Passamos por dificuldades, sim, preparar um sacerdote, um bispo, leva tempo, leva bastante preparo, os fiéis incentivam bastante, mas é muito nobre isso tudo que está acontecendo. E o templo ele foi fundado pelo Ibaragini Suishonin, né? Ele é o mestre fundador do templo Honpodi, e todos os discípulos do Ibaragini Suishonin fizeram Gohoko. Por ser um templo bem próximo de Lins, o Ibaragini Suishonin ele esteve bem presente. Aí recebeu todas as autoridades que vinham do Japão, o templo Honpodi recebeu. Todos os sumo-pontífices que vieram ele recebeu. Um grande momento da história do Honpodi foi a inauguração do atual rondo, da atual nave, quando veio o 16º sumo-pontífice, inaugurou, né, e a partir desse momento começou uma nova história. O Oterá muito abençoado, viu? E essa é a responsabilidade nossa de continuar fazendo dele um Oterá que leva prosperidade para todo mundo. Interessante, né? Então, depois do Suzuki Odoshi, que foi nomeado como bispo aqui né, nos 40 anos desse templo, aí depois de 50 anos foi o senhor, né? Sim. 50 anos. Então, podemos dizer que de lá até hoje, né? Até hoje, então, o senhor mesmo, às vezes não tendo sido o bispo, né? Que depois foram nomeados outros, mas podemos dizer que, de alguma forma, praticamente diretamente mesmo, né? Nem digo indiretamente, mas o senhor está atuando aqui, porque o Hakuzeshi era discípulo do senhor, né? É o senhor que treinou ele, então é o legado do Odoshi ainda, né, atuando aqui. E agora é minha vez também, eu como discípulo do senhor, né? Então ainda é o Correio Odoshi que está aqui também. Então, né? Todos estão presentes, né? Nós fizemos parte desse grupo do Paraná, né? Curitiba. Como eu estava em Curitiba, então era um templo próximo, né? Para fazer esse apoio, né? Fazer esse grupo do Paraná que foi muito bem sucedido, né? No início dos anos 2000, né? Com o Hakuzeshi fazendo Tokudô, o Cardoso Hakueishi também, que morava no próprio Oterá, né, iniciou sua carreira aí no Honpodi, né, e todos nós do Paraná fizemos estágio no Honpodi. Então é um berço de treinamento para todos nós, né. Eu só não morei, né, fixo aí no Honpodi, mas no período inicial a gente ficava uma semana em Londrina, uma semana em Maringá. E Maringá é filial, né, do templo Honpodi, né, levando isso em conta também, que é um templo que foi capaz, né, na década de 80, de desmembrar uma parte dele e edificar um templo em Maringá, o Honmyori. Então tudo isso faz parte da prosperidade, né? Verdade, né? Então a gente pode perceber, né, como realmente é a atuação do Correio Odoshi, né? Muito dedicado, né? Realmente um verdadeiro devoto, né, do Sutra Lotus, do grande mestre Nichiren Dai Bosatsu, né? Também dando continuidade aí no legado que o Ibaragini Suishonin, nosso padroeiro do budismo no Brasil, deixou aqui pra gente. Então, se foi nos 50 anos, 20 anos atrás, né, o Correio Odoshi estava com que idade? Vou fazer 53, estava com 33. Você está com quantos anos agora? 34, mais ou menos. Aí, igual, né? Bem nessa etapa aí.
Eu lembro que muitos tios de agora, né, estavam casando na época. Né, o próprio atual presidente Kaneshima-san, né, casou nesse período, do Roberto Guabara, né, os filhos, né, de muitas famílias tradicionais do Oterá, Matsuda-san, se casaram nesse período também. Foi uma safra, né, primordial, que até hoje eu tenho muita gratidão por isso, porque graças àquela semeação, naquele período, pudemos dar continuidade até agora, né? E o que nos traz a convicção de que a colheita está sendo feita, né, daquilo que foi plantado no passado. Então, mais do que nunca, agora é importante fazer essa nova semeação, né? Para anos 80, 90 anos, a gente ter muito o que colher também. Né? Tivemos nobríssimos Gakutos do passado. Né? Desde o período inicial que comecei a fazer Gohoku, um Gakuto era o pessoal chamava de Ise-san, né? Que depois se tornou sacerdote, indo para o templo de Maringá, Romyōji, é o Ise Hakuseishi, né? Ele dava todo o suporte para o Suzuki Odoshi poder ir e vir, né? Saindo de Mogi das Cruzes e circulando o Paraná. E ainda nós tivemos o Luiz Saito, né? Saito-san. São pessoas que todo dia, né, faziam parte do seu Kuwabara-san, nobre Gakuto também, né? E em Açaí, o senhor Masuda Kentei fazia muito Gohoku também. Né? Então, todas essas pessoas deram um grande suporte para a gente poder, os sacerdotes, nós sacerdotes e bispos, recebemos esse grande suporte desses fiéis do Gakuto, toda a diretoria, né? E muitos desses faleceram. A gente tem o Yokoyama-san ainda, firme e forte, né? Daquela geração, e conhece muito bem a história, mas nesse momento de 70 anos, a gente, em primeiro lugar, vai agradecer o Gohozen, a geração de bispos, de sacerdotes, presidentes, fiéis, nobres antecessores que herdaram e transmitiram esse tesouro até nós aqui agora, né? Não tem como esquecer do que cada um fez. Observando, né, a longa história do Templo Ronpōji, né, é possível perceber que houve momentos, né, de muita dificuldade, mas também muitas alegrias, né? E como que o Odoshi, né, o senhor, explica a prosperidade do Templo Ronpōji, né, o que faz um templo nascer e o que faz um templo ele perdurar, né, por tanto tempo assim ativo? Essa é uma característica, né, do budismo primordial. Se não for ativo, não estiver ativado e ativando, não é primordial. Então não tem como deixar a máquina parar. Cada um que herdou esse Gohoku aí no Oterá, herdou vestindo a camisa mesmo, né? E não foi em passos pequenos e lentos, não. Foi sempre a todo vapor. Então, a cada década que a gente vê a história do templo passar, a gente vê que algo foi feito e algo foi construído, né? E tudo isso deve-se à dedicação e esforço contínuo de cada um. Tá? Ninguém fez mágica. Todos fizeram aquilo que as gerações anteriores fizeram, é participar dos cultos matinais, participar dos ojogyos, né? Estar em dia com as conversões, prestar o zelo, o kyuji ao Gohozen, ao sacerdote, levar o Gohoku, encarar a atividade religiosa a sério, né? E essa seriedade fez com que o Oterá prosperasse até o dia de hoje. Em momento algum, nunca eu vi pouco caso. Nunca. Não tem nem como não levar isso com essa seriedade. Mas não é uma seriedade pesada, sabe? Desgastante, nada não. É algo que traz leveza de espírito para a gente.
é algo gostoso de fazer. E depois que a gente passa, fala, puxa, gostei, vou fazer de novo, valeu essa corrida. E essa sensação que a gente está sentindo agora, né? Com muita gratidão por tudo que foi feito. E cada geração nova que vem tem feito sim, tem dado conta do recado, né? Pelo menos nos últimos 30 anos que eu pude ver, foi realmente isso, né? Uma década de superação levando para outra década, e a outra década dando conta, fazendo o que era para ter sido feito. Ou seja, nós que estamos recebendo agora, a gente recebe um bastão, sabe? Não é um bastão, não é uma pena, não, um bastão bem pesado. Tem que segurar o bastão assim com as duas mãos, porque é uma herança, né, de muita responsabilidade. Então, a gente precisa não só manter, né, como passar para frente naturalmente, melhor, né, com mais condições do que quando a gente recebeu. Isso sim é demonstrar gratidão. É verdade, né? É um grande bastão mesmo, né? De segurar com as duas mãos mesmo, né? Isso é Ixi. muito bom. E o Doge falou também sobre as gerações aí, né? Então, à medida que o tempo, né, ele vai passando, né, as gerações também vão passando, né? Tudo vai mudando, né? A cultura, a tecnologia, os meios de comunicação, a linguagem, a forma, né? E eu sei que o Templo Ronpode, ele é bem arrojado, né? E procura sempre se inovar. E quais são as principais atividades realizadas no Templo Ronpode e o que ele oferece, né, para as pessoas que o frequentam, né, para a comunidade local também? Ao longo desses anos, né, o que eu vi o Templo Ronpode oferecer, tá, foi uma grande liberdade de acesso às pessoas. Ele procurou, de várias formas, mostrar que os portões do Oterá estão abertos. E sempre buscando, através dos novos bispos, né? Os bispos novos mesmo e atuantes que o Ronpode tem recebido. E todos eles buscaram trazer essa acessibilidade para o Oterá, né? Fazer o Oterá gerar vontade nas pessoas de quererem, eu quero ir. Então, inventaram uma moda nova lá. A oração é a mesma, nunca vai mudar. É o Dharma Sagrado na meu Horengekyo. Mas as atividades que o Oterá cria, o clima ambiente que o Oterá proporciona, né, é o diferencial. Tem sido o diferencial. É claro que, como são novas gerações de bispos, cada um traz a cor, uma cor boa, um diferencial bom. Mas, pelo que eu vi, né, esse diferencial ele tem 2 pontos em comum, tá? Dentre todas essas gerações de bispos. Todos foram extremamente criativos, né? Sem inventar moda, tá? Para favorecer, para facilitar. E o segundo ponto em comum, foram extremamente dedicados a essa causa, tá? Então, é herdar o espírito, né, de Gohoku, para poder fazer o Oterá ser cada vez mais de todos. O Oterá existe para promover a expansão, e não para ninguém ficar enclausurado dentro, né, rezando sozinho, ou, pior ainda, meditando sobre a vida. Eu sei que o budismo primordial, ele incentiva, né, os fiéis a terem um altar sagrado em casa para eles poderem praticar todos os dias. Se pode praticar em casa hoje, ainda mais agora com a pandemia, né, até receber os ensinamentos diariamente pela internet, poder participar de um culto via internet, né? Qual que é a importância, né, da participação física no templo, né? Qual que é a função, o objetivo de um templo no budismo primordial? O budismo primordial, ele tem o templo matriz, né, matriz mundial, que fica lá no Japão, o Honzan, e todos os templos
descendem da matriz mundial. Tá? Então, dentro dessa linha vertical, né, o desejo maior era nós podermos estar todos juntos, unidos na nossa matriz mundial, porque aqui na Terra é o local. Né? Se for apontar um local, é um local que representa a Terra pura para a gente, onde o Sumo Pontífice se encontra, todas as gerações de papas, por Apribaragni Sushani, todos eles, todos os sacerdotes passam por ali. Né? E o que nos liga diretamente à nossa matriz mundial, né? Onde o Nissen Shonin herdou do Nichiren, Nichiren Daibosatsu, é o nosso templo. Tá? Então, é o elo, é a nossa ligação mais próxima com a matriz mundial. Né? Isso na linha vertical. Então, em primeiro lugar, a gente estabelece essa linha vertical e respeita ela. O Gohonzon, né, o Dharma sagrado, a imagem sagrada que nós temos em casa, nós só podemos ter pela concessão que nos é feita pela matriz mundial. Né? Nosso Papa, Sumo Pontífice. Então, é ligação e conexão direta. Não que a partir da minha casa eu não possa fazer, tá? Mas eu não faço essa ligação direta, porque para eu receber o Gohonzon da minha casa, tinha que ter um Oterá na minha cidade. Né? Então, é o provedor, né? O provedor é o Honpod, depois do Honpod é o Taisen, depois do Taisen. Então, é esse caminho que é feito. Então, de maneira alguma, a gente vai desprezar as participações virtuais, etc. Tá? Dentro da dificuldade é valioso, sim. Tá? Mas o Shugyo, né, ele precisa se caracterizar sempre com um esforço maior da minha parte. Né? Me locomover. Né? Ir até o local, ponto inicial, de onde eu recebi. É como se eu fosse visitar o meu pai, por exemplo. Visitar o meu pai, a minha mãe. Né? Qual pai que não desejaria a visita pessoal de um filho? Podendo. Não, estamos se vendo na telinha aqui, já te vi, tá bom. Não é? Mas para as outras coisas ele quer pessoal. Né? Ele prefere pessoal. Né? Então, esse equilíbrio ele tem que existir, sim. Né? Então, se está a meu alcance, eu devo fazer. Né, para caracterizar o meu desprendimento, fundamentar mais ainda a minha prática cética. E por falar então, o senhor falou agora, né, em fundamentar ainda mais a sua prática cética, né? Então, nesse período, né, de 20 anos, né, que o senhor atuou no Templo Ronpodi, qual que foi o seu maior aprendizado ou algum episódio marcante que lhe proporcionou alguma reflexão ou aprimoramento? Foram muitos, né? Muitos, mas em primeiro lugar foi o carinho e apoio que eu recebi dos fiéis. Né? É além do que se possa imaginar. Né? Um incentivo de todos os nobres fiéis, muitos deles já falecidos, né, infelizmente, mas falecidos, mas jamais esquecidos. Né? O carinho com que a gente é recebido, a prece que eles realizam para a gente ter êxito na nossa atividade, em nome do Oterá, pelo Oterá, pelos fiéis, é incalculável. Então, e isso, colocando na balança as nossas limitações e incapacidade, dá para ver o que é fé. Acreditar no acreditável, para mim, é pouca fé. Agora, acreditar em pessoas com deficiências, limitações e nem estando pronto para isso, quer dizer, os fiéis nos prepararam, né? O nosso juramento é perante o Gohozen. A gente serve o Dharma Sagrado, servimos o Gohozen. Mas o zelo, né, que todos eles tiveram, né, com a gente até hoje, é que nos deu todo esse suporte para poder realizar o Gohoku que nós realizamos. E em uma vida, eu acho pouco ainda para retribuir todo esse apoio que a gente recebe. Né?
o Gohozen sempre encaminha, né, nobres fiéis, nobres devotos, para darem todo o suporte e incentivo para a gente poder cumprir o Gohoku da gente. Aconteceu já, desde a época do Buda, dos grandes mestres, e a gente ainda hoje continua se banhando nessas virtudes. Para mim, o fator mais valioso durante todo esse período foi receber esse elo dharmico com todos esses nobres fiéis que fizeram parte dessa história. Muito bom, né? Uma história, né, que vai sendo construído junto, né? Uma grande família, né? Que vai sendo criada e fortalecida a cada dia, a cada episódio que passa, né? A cada oração, a cada bênção que se recebe. E todo mundo fortalecendo a fé junto, né? Isso realmente é revigorante, né? Muito boa essa conversa, né? E agora uma última pergunta para a gente poder fechar a nossa entrevista de hoje. Qual que é a sua expectativa para os próximos anos, para o futuro do Ronpod? Não só para o futuro do Ronpod, né? Mas para o nosso futuro, para o futuro de cada templo do Brasil, e o Ronpod já com essa longa história, mais do que nunca precisa continuar sendo, dar mais exemplos ainda de nós sacerdotes e todos os fiéis serem expansionistas, fortalecerem esse lado expansionistas, né? Aprendendo mais com o Gohoku que os fiéis do passado fizeram. A gente demonstra gratidão, assim como eu mesmo disse agora, sou muito grato, essa vida vai ser pouca para demonstrar a minha gratidão, etc., mas é fazer como eles fizeram. Então, fica um chacubuco de que nós precisamos ser mais expansionistas, né? Ser fiéis ou sacerdotes que não desenvolvem a competência de fazer conversões, de fazer visitas assistenciais, de propagar o Dharma Sagrado, não fará de nós alguém verdadeiramente grato. Né? Então, o que deve, né, simbolizar, né, profundamente esse momento, né, da história do Templo Ronpod é nos recriarmos, né, e fortalecer o nosso perfil expansionista, nos tornar devotos capazes de realizar, concretizar a conversão anualmente. Né? Senão a gente vai acabar sendo mais consumidor e não vai deixar para quem vai vir depois. Né? De um modo geral, na história, a gente está bem no limite, né, daquilo que a gente recebeu, né, recebemos muito, muito. Precisamos virar provedores, né, promover o Dharma Sagrado. Né, jamais nos permitirmos, né, a prática individual, né, somente individual, praticar sozinho, né, no meu meio, no meu pequeno grupo, achando que está tudo bem. Não, porque nunca foi assim. E não deverá ser assim. Então, a expectativa maior é nós fortalecermos o perfil expansionista. Isso, como um todo, vai trazer muito goriaco para todos nós. Bom, então, muito obrigado. Na nossa entrevista vai ficando por aqui. Eu sei que o senhor, né, o Odoshi, é muito atarefado e mesmo assim nos concedeu essa entrevista. Então, agradeço muito mesmo, agradecemos profundamente pelo seu tempo. Muito obrigado, o Correio Odoshi. Muito obrigado também a todos que nos assistem aqui hoje, essa nossa primeira edição do Jornal Primordial do Budismo News aqui. E até a próxima. E arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu. Muito obrigado, Gyoenshi, a todos que nos assistem também. E, mais uma vez, né, estamos aqui. Vamos começar juntos, eu, você e todos nós, uma nova etapa da história, tá bom? Arigatou gozaimasu.
E o grande culto e a cerimônia de posse do novo bispo serão transmitidas pela internet. Todos os fiéis que puderem e quiserem acompanhar podem entrar em contato com o Templo Rompode ou com o sacerdote Guilhem Campos. E o Jornal Primordial vai ficando por aqui. Se você gostou dessa iniciativa, curta e compartilhe o nosso vídeo. Nós tentaremos trazer conteúdo e informações sobre o budismo primordial todas as semanas. Se inscreva no nosso canal para que você seja avisado a cada novo vídeo. Você fica agora com um recado especial do Departamento das Crianças. Eu vou ficando por aqui. Arigatou gozaimasu. Nós estamos longe, mas também estamos perto. Quando estamos juntos na oração, entoando o mantra da iluminação, nós limpamos nosso coração. Namo Myoho Renge Kyo, Namo Myoho Renge Kyo, Namo Myoho Renge Kyo, Namo Myoho Renge Kyo. Arigatou gozaimasu pra todo mundo! Aí, Momoá. Arigatou gozaimasu! Saudade! Saudade! Tchau!